Bom dia, pessoal, espero que estejam todos bem nas vossas casas. Estou a fazer este vídeo porque há mais ou menos uma semana que me tem vindo muito à cabeça a palavra, a história de Neemias, e eu tenho lido todas as noites a tentar perceber e buscar qual era a mensagem, e hoje eu quero vos trazer esta mensagem. É com muito temor que eu faço este vídeo, com muito temor a Deus, e então eu peço peço a Deus que vocês possam entender e que possa chegar aos vossos corações aquilo que a história passa e aquilo que eu quero passar. Então eu vou ler aqui o capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4. As palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Susã, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me os restantes, os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei muito, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Deixem-me dizer-vos que Neemias, ele relata a história do exílio, ou melhor, do pós-exílio dos judeus, e a história da reconstrução dos muros de Jerusalém, porque em 586, o templo e os muros de Jerusalém são destruídos pelo rei Nabucodonosor, que era o rei da Babilónia. Em 539 a.C., o Ciro conquista a Babilónia e, por volta dessa altura, ele ordena, através de um decreto, a volta dos judeus à Judeia. Portanto, foi aí que terminou o exílio, através de um decreto do rei Ciro, que diz que Deus lhe apareceu e por isso ele decretou isso, deu essa ordem. E em 444 é mais ou menos nessa altura que se passa esta história, está bem? Em que Neemias era copeiro do rei Artaxerxes, e no entanto ele era judeu, portanto os judeus estavam sobre o domínio da Pérsia, não é? No entanto ele era judeu e ele recebe esta mensagem dos irmãos. Portanto ele pergunta, só para vocês terem uma ideia da distância, que às vezes é mais fácil nós vermos. Não sei se vocês conseguem ver aqui. Susã era onde estava Neemias e Jerusalém era aqui. Portanto, ele tinha que passar este território todo para chegar aqui. Antigamente não havia carros, como vocês sabem, não é? Vamos passar aqui ao capítulo 2. Capítulo 2, do versículo 1 até ao versículo 10. Sucedeu, pois, no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele. E eu tomei o vinho e o dei ao rei, porém nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse, porque está triste o teu rosto? Pois não estás doente? Não é isso, não tristeza de coração. Então temi muito, em grande maneira. E disse ao rei, viva o rei para sempre, como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros dos meus pais, assolada e tendo sido consumida as portas a fogo. E o rei me disse, o que é que tu me pedes agora? E então eu orei ao Deus dos céus. E disse ao rei, se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito na tua presença, peço-te que me envies a Judá, à cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto dele, quando durará a tua viagem, quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando eu um certo tempo. Disse mais ao rei, se ao rei parece bem, vejam, quando nós oramos e quando nós temos e pensamos, Deus está na frente, não é garantido, é o que eu costumo dizer, não é? Imagino que Neemias deva ter pensado isso. Disse mais ao rei, se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores de além do rio, para que me deem passagem até que eu chegue a Judá. Como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa e para o muro da cidade e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei me deu segundo a boa mão de Deus sobre mim. Só podia, não é? Então vim aos governadores de além do rio e dei-lhes as cartas do rei
e o rei tinha enviado comigo chefes do exército e cavaleiros. Portanto, para além da madeira, para além de conceder as cartas, ainda enviou um exército com Neemias para passar todo este território e chegar a Jerusalém, a Judá. E ouvindo Sambalat, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, lhes desagradou com grande desagrado que alguém viesse procurar o bem dos filhos de Israel. E então, quem é que era Sambalat? Os opositores, Sambalat e Tobias. E mais à frente fala de um que é Gesem. Sambalat era o governador, os historiadores da teologia dizem que Sambalat era o governador da Samaria naquele tempo. Portanto, no tempo em que estava o domínio persa. Que ele era o governador de Samaria na área do norte de Judá. E Tobias, não se tem bem a certeza, mas há historiadores que dizem e teólogos, que ele poderia ser o governador de Amon, a leste de Judá. E então, nós vemos aqui no capítulo, nestes 2 versículos, a oposição destas pessoas, que eram governadores de províncias, à construção das muralhas. E porquê? E do muro. Porquê? Porque os muros, como vocês sabem nos filmes que aparecem, os filmes mais antigos que falam destas histórias, os muros e as muralhas de uma cidade eram um símbolo de poder, de força, de proteção. Quando os muros estavam caídos de uma cidade, as muralhas estavam caídas de uma cidade, significava que aquilo era uma destruição. Não tinham governadores, portanto, aquilo estava ao Deus dará, digamos assim, e era o caso, não é? Estava tudo destruído. Pronto. No entanto, depois aqui relata no capítulo 2 que Neemias, portanto, contempla, ora a Deus e pede como irá fazer. Então aqui no versículo 17 ele diz: bem vedes vós a miséria em que estamos. Ele diz aos magistrados e aos judeus: bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada e que as suas portas têm sido queimadas. Vindo, pois, reedificamos o muro de Jerusalém e não estejamos mais em opróbrio. Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos, pois, e edifiquemos. E esforçaram-se as suas mãos para fazer o bem. Portanto, Neemias, ao contar aquilo que tinha acontecido, como ele tinha passado, como ele tinha concedido todas aquelas bênçãos para chegar a Jerusalém, ele acaba por motivar os outros que lá estavam, que já podiam ter feito aquilo há muito tempo, mas que não tinham essa motivação. Ele acaba por motivar, e aqui diz: esforçaram-se as suas mãos para fazer o bem. Portanto, então eles disseram: levantemo-nos e edifiquemos. Portanto, eles concordaram com Neemias, cada um edificar cada parte da muralha. E quem já esteve em Jerusalém, eu já tive o privilégio de ter estado lá um ano passado. Aquilo é gigante, é muito trabalho, são muitas portas da cidade, atenção, portanto imaginem os muros, não é? Que lá só está um bocado. Agora passamos outra vez para o versículo 19. O que ouvindo Sambalat, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, zombaram de nós e desprezaram-nos e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? E então eu lhes respondi: o Deus dos céus é que nos fará prosperar. E nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. E como eu vos tinha dito quem era Gesem, não sei se disse há bocadinho, Gesem, a Bíblia diz que ele era o árabe, portanto, os historiadores também pensam que ele poderia ser um chefe que dominava o sul de Judá, que era onde estavam instalados muitos árabes naquela época. E então, o que é que... com isto, portanto, passamos aqui, entretanto, o capítulo 3 fala-vos da construção, cada um foi construindo, os sacerdotes, os magistrados, todos os judeus, os que trabalhavam com fechaduras, com ferrolhos, todos se uniram para reconstruir os muros e as muralhas. E no capítulo 4, aqui diz outra vez no capítulo 4, o versículo 1: e sucedeu que, ouvindo Sambalat, que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus, ou seja, gozou com os judeus, e falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhes já isso? Sacrificarão, acabá-lo-ão num só dia, vivificarão os montes do pó e as pedras que foram queimadas? E estava com ele Tobias, o amonita, já vos disse quem era.
e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Portanto, vejam como é que as pessoas são más. Ainda que edifiquem, virá facilmente uma raposa. Portanto, a maldição sobre aquele povo, não é? E depois, Neemias aqui ora outra vez a Deus. E no capítulo 4, diz outra vez: assim edificámos o muro, versículo 6. E todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, estou a terceira vez a falar, e Tobias, e os arábios, os amonitas e os asdoditas, que tanto iam crescendo, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as rupturas começavam a tapar, iraram-se de sobremodo e ligaram-se entre si todos para virem atacar Jerusalém e desviarem-se do seu intento. Porém, nós orámos ao nosso Deus. Todos quem? Os arábios, os amonitas, os asdoditas e todos aqueles que estavam contra o povo. Portanto, Neemias, quando vai para reconstruir, ele é enviado por Deus para reconstruir, já vai lá 11 minutos, mas eu vou fazer na mesma. Neemias é enviado para reconstruir as muralhas, os muros de Jerusalém, e depara-se com isto. Portanto, o próprio rei permitiu que ele fosse, e ele chega lá e depara-se com o norte da Samaria, o sul de Judá, o leste de Judá, contra ele. Porquê? Porque isto não era só uma guerra, digamos, não era só uma coisa religiosa, era algo político também, não é? E então ele depara-se com estes problemas externos. Pronto. Para além disto, isto foi uma coisa que eu percebi esta semana. Para além de Neemias se deparar com estes problemas externos, Neemias depara-se também, mais para a frente, fala aqui no capítulo 5, depara-se com problemas internos. Problemas internos em que sentido? Em que, dentro da própria cidade, havia judeus que se aproveitavam dos judeus mais pobres. Haviam os judeus mais ricos que se aproveitavam dos judeus mais pobres. Se vocês forem ler aqui o capítulo 5, ele vai-vos relatar isso tudo. E também, lá está, também não se tem a certeza, mas os historiadores e os teólogos dizem que estes ricos, estas pessoas ricas, provavelmente eram pessoas que tinham vindo, que tinham enriquecido na altura do exílio, judeus que tinham enriquecido com negócios na altura do exílio. E o que é que eles faziam aos judeus mais pobres? Eles emprestavam quantias grandes de empréstimos, mas depois cobravam juros de capital, juros muito altos, de modo a que estes judeus pobres nunca conseguiam sair da cepa torta, digamos assim. E isso que eles faziam, não é? Ia contra a lei que o Senhor designou em Êxodo 22, 25, que diz: se emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não te haverás como ele, como usurário, não lhe imporás usura. Êxodo 22, 25. E o que era a usura? A usura era uma cobrança abusiva muito alta, de impostos muito altos pelo aquilo que tinha sido emprestado ou por uso de alguma coisa. Pronto. Ou seja, Neemias depara-se com este problema, ele depara-se com este problema externo e depara-se com este problema interno e teve que o resolver. Externamente ele teve que ir pela fé, teve que ter fé, como diz aqui 2:14, não temais, lembrai-vos do Senhor grande e terrível, e pelos vossos irmãos, vossos filhos e vossas mulheres. Portanto, ele teve que ir pela fé. Versículo 23, e nem eu, nem os meus irmãos, nem os moços, nem os homens de guarda, nem os que me seguiam, largávamos as nossas vestes, cada um ia com as suas armas à água. Portanto, ele teve que ter perseverança e fé. E internamente ele teve que resolver este problema quando ele disse 5:8, nós resgatámos os judeus, nossos judeus, que foram vendidos a agentes, e vós venderias outra vez os vossos irmãos? Então se calaram e não acharam que responder. E disse mais, não é bom o que fazeis? Porventura não deveis andar no temor do nosso Deus por causa do opróbrio dos gentios, dos nossos inimigos? Também eu, meus irmãos e meus moços, juro, lhes temos dado dinheiro, deixemos agora este ganho. E eles responderam,
Restituí-lhes-vos peço as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais, as suas casas, como também o 100º dinheiro do trigo, do mosto, do azeite, que vós exigis deles. Portanto, vejam bem o que é que eles exigiam. Então disseram, restituir-lhes-emos e nada procuraremos deles, faremos assim como dizes. Ou seja, Neemias acabou com isto, o problema interno, também que se deparava ali em Jerusalém. Portanto, o que é que eu quero dizer com esta história já longa, 16 minutos de áudio? É que a reconstrução é sempre, reconstrução vem sempre da tentativa de uma segunda vez de construir algo pela segunda vez. Se houve uma reconstrução é porque já tinha havido uma construção antes. E quando nós estamos a reconstruir no âmbito do nosso propósito de vida, vai aparecer sempre isto que acontece aqui, vai sempre aparecer problemas graves externos de todo o lado em que nós vamos ter que os resolver com perseverança, fé e oração. E falo por mim própria, é muito difícil manter a oração, uma vida de oração e exercitar a nossa fé quando estamos cheios destes problemas. É muito complicado. Mas resolver estes problemas externos com a perseverança, a fé e a oração e a crer e a crença, porque eles têm que ser resolvidos. Eles vão ter que ser resolvidos. Mas resolver também os problemas internos que ainda estão dentro de nós. Por exemplo, instabilidades, falta de disciplina, em todas as áreas, eu digo isto em todas as áreas, e sermos gratos como foi Neemias, porque muitas vezes nós temos tudo à nossa volta para que sejamos gratos e não o somos. Portanto, o que eu quero deixar com esta palavra é que se vocês estiverem a reconstruir pela segunda vez algo na vossa vida, uma tentativa de algo na vossa vida, que vocês esqueçam-se do passado, que o próprio Deus já se esqueceu, que o próprio Deus já perdoou, que o próprio Deus está convosco, e que vocês possam seguir para essa reconstrução, pensando que vocês vão se deparar, sim senhora, com problemas externos, mas que eles vão ser resolvidos, e problemas internos, mas que eles vão ser resolvidos se vocês tiverem força, fé e foco, se mantiverem no foco, nessa reconstrução. Nós temos que fazer como Neemias, que é não baixar, não largar as nossas armas, não baixar a guarda, está bem? É isso que eu quero passar então para vocês nesta tarde de sábado. E já agora, quem viu o meu último vídeo, ver como é que está a minha planta, o processo da minha planta, brutal, né? Que eu ia mandar fora. E então é isto que eu vos quero passar, tá bem, pessoal? Um grande beijinho, um resto de um bom sábado, e que, como me disse ontem o Moshi, que as bênçãos e a força e de Neemias estejam na reconstrução destes muros, tá bem? Desta segunda chance, porque a segunda chance pode ser bem melhor que a primeira.